Um dos maiores fatores de risco para a depressão são os temas sociais. E o psicólogo ele vai estar sempre diante desses temas. E que temas são esses? Religiosidade, sexualidade, política, violência, ou seja, temas dos mais variados que a gente vivencia na nossa vida, no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso país. E esses temas fazem parte do dia a dia, do ambiente das pessoas e das pessoas que adoecem também. Então nós psicólogos precisamos entender como alocar esses temas dentro do consultório. Vamos lá, eu separei em dois tipos de organização que a gente pode ter com relação a esses temas, quando a gente está diante desses temas. Uma dessas organizações está ligada à nossa ética. E outra organização está ligada ao nosso processo de tratamento, processo terapêutico. Como que a gente vai alinhar esses dois? São dois pontos que a gente tem que estar atento e prestando atenção. Primeiro ponto que eu falei sobre a questão relacionada à nossa ética. Eu selecionei aqui uns princípios rápidos, fundamentais aqui do nosso conselho, vão fazer a gente... Opa, caiu minha ficha aqui. Primeiro, o psicólogo, princípios fundamentais, né, do nosso conselho. O psicólogo baseará seu trabalho no respeito, promoção da liberdade, dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e a coletividade e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? A nossa função é proteger as pessoas de uma forma geral, com nossa forma de proteção. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. A gente tem que minimamente poder fazer uma análise das questões sociais relacionadas àquela cultura, relacionada às questões econômicas, às questões sociais que a gente está vivendo naquele momento, as questões culturais. O psicólogo tem que saber fazer essa análise. Responsabilidade que a gente tem. Eu coloquei uma aqui, gente, que é muito importante. A gente tem que tomar cuidado em induzir a convicção política, filosófica, moral, ideológica, religiosa, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito quando for exercício das suas funções profissionais. Nós não podemos de forma alguma induzir. E aí eu vejo profissionais se intitulam profissionais religiosos, por exemplo, né? A gente sabe que a ciência, ela é um conhecimento, uma área de conhecimento que ela não está ligada à religiosidade. Ela não desqualifica a religiosidade, ela não desqualifica, muito pelo contrário. Ela até vê como importante, né, uma pessoa com espiritualidade, uma pessoa que segue de forma saudável uma religiosidade. Tudo que faz com que as pessoas tragam fatores positivos à ciência, para a saúde, a ciência acha importante. Só que aqui a gente está falando de religiosidade, espiritualidade, temas sociais de modo geral, que não são saudáveis, que estão trazendo problemática para a vida das pessoas. Ou seja, não é a religião em si, não é as questões sexuais em si, é a forma como a pessoa entende. Né? Então, se o psicólogo não entende essas questões, o psicólogo vai ter dificuldade de lidar com esses temas sociais. Primeiro ponto, nessa primeira parte que a gente falou ali de leis, a gente não falou ainda da parte relacionada ao nosso processo terapêutico. Reflita qual o seu posicionamento, conhecimento e opinião sobre o tema. Então, um dos pontos é esse, a gente realmente estudar sobre o tema. Porque o estudar sobre o tema, gente, vai fazer com que a gente tenha maior potencial de dialética. A gente não vai se intrometer no tema, a gente não vai colocar nossas opiniões no tema, mas a gente vai ter uma dialética. A gente tem que fazer essas pessoas pensarem. Para a gente fazer essas pessoas pensarem, a gente vai ter que questionar essas pessoas, perguntar coisas a essa pessoa, dialogar com essas pessoas. E pra gente fazer essa dialética de forma ética, de forma imparcial, eu tenho que entender tudo que tá em volta desse tema para eu fazer essa pessoa pensar. Então, olha aqui, estude, leia ou pesquise sobre opiniões opostas, sem pré-julgamento e preconceitos. Eu sei que cada um de nós tem também preconceitos, tem também opiniões, tem também seu direcionamento sobre sistemas sociais, porque nós somos seres sociais. Mas quanto mais a gente estuda e quanto mais poder de reflexão sobre as opiniões e os conceitos opostos a gente tem, isso quer dizer que nós somos profissionais, sim, que a gente é imparcial. Uma pessoa que é imparcial, ela não é uma pessoa em cima do muro, não, tá? Ela tem sua própria convicção, mas ela não tem medo de entrar em contato com a convicção do outro. Ela não tem medo, raiva e
e dificuldade. Um profissional de psicologia não pode ter dificuldade de entrar em contato com questões diferentes do que eles pensam, né? Então, nós profissionais precisamos nos abrir para isso, né? Então, o que a gente pode estabelecer aqui com profissionais que têm dificuldade? Tem dois tipos de dificuldades. A dificuldade relacionada à falta de conhecimento, mas a dificuldade relacionada também à falta de estrutura clínica, né? A gente está aqui, ó, entrando na questão das nossas questões éticas, né? Que estão ligadas à falta de conhecimento também. Mas a gente precisa de organização terapêutica. Sem organização terapêutica, nada funciona. Porque a gente fica querendo solucionar o problema do outro e a gente não tá ali para isso. A gente tá ali para que aquela pessoa se escute e ela consiga solucionar suas próprias questões. Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem 2 níveis de tratamento. 2 níveis de tratamentos diferentes, porque a gente não é só terapeuta. A gente não vai lidar só com o processo terapêutico que está no 2º nível. A gente vai lidar com as questões relacionadas à área da saúde como um todo. Nós somos profissionais da área da saúde. Então, a gente tem vários tipos de intervenções ali que a gente chama aqui no Depressão 360 de 1º nível de tratamento. Agora, quando a gente vai para o 2º nível, aí sim, a gente vai para o 2º nível com a pessoa sabendo o que ela vai fazer ali, sabendo qual é o tratamento. Por quê? Quando os pais recebem, quando os pais chegam no consultório querendo que o filho seja ajudado com relação à sua religião, com relação à sua sexualidade, eles querem que a gente, digamos, conserte essa pessoa, cure essa pessoa, sei lá, faça alguma coisa que na cabeça deles precisa ser feito. E para isso, essa confusão não existir, o psicólogo vai ter que psicoeducar os pais, os familiares, de como funciona o tratamento, qual o objetivo do tratamento psicológico, qual o objetivo da terapia, isso independentemente da abordagem. Você é um psicanalista, você vai explicar minimamente o que essa abordagem fala e como é que como é que essa pessoa vai se desenvolver ali dentro. Falar principalmente que a gente não tem interesse nenhum de consertar a pessoa para um lado ou para o outro. O que a gente quer entender é o que faz essa pessoa sofrer para que a gente possa ajudar ela a lidar com esse sofrimento. Ponto. Ah, mas ela tá sofrendo porque ela tá sofrendo porque eu não aceito que essa sexualidade dele. Aí ele não quer mudar. É isso que ele tá sofrendo. Então ele vai ter que lidar com isso. Ah, ele vai mudar a sexualidade dele? Isso aí é uma coisa dele. É uma questão relacionada a ele. E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Então não é uma questão de escolha dessa pessoa, é uma orientação, né? É uma questão até psíquica, né? Então esses pais vão precisar entender minimamente o que acontece na mente dessa pessoa, para que ele fale assim, então não tem como o psicólogo mudar isso. Impossível um psicólogo mudar esse tipo de situação. Eu tô aqui para que essa pessoa não sofra, né? Então, gente, hoje a gente falou aqui de 2 dificuldades que a gente tem com relação às questões relacionadas a temas sociais. Primeiro, porque a gente não conhece nossas questões legais, éticas, muitas vezes, mas muitas vezes porque a gente não tem conhecimento desses temas. E o conhecimento desse tema serve para que a gente possa dialogar, né? Fazer uma dialética, questionar essa pessoa. Se a gente não sabe do que essa pessoa está falando e a gente não sabe nada, nem como a gente pode argumentar com ela ali, né? E não é educar ela e falar o que ela deve pensar ou não, fazer ela pensar, né, sobre aquilo. E o segundo ponto que a gente falou, né, além do conhecimento, das questões éticas que a gente tem, a gente falou da organização do tratamento. Porque a gente tem uma tendência de querer se envolver no assunto. E se a gente se envolve no assunto, a gente não lida com nada. Então a gente tem que se envolver com as intervenções. Qual o objetivo dessa intervenção? E por que eu tenho que aplicar ela? E como se aplica ela? Então, por isso que essa organização ela é importante pra gente. Para que quando chegue temas sociais, a gente já tenha previamente conhecimento sobre ele, mas também para que a gente saiba onde alocar essa fala, né? Essa fala entra, mas ela não pode entrar no nosso coração. Ela tem que entrar numa intervenção, né? Então, quando a gente entende isso, tudo muda, gente. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, viu? Espero ter ajudado vocês a refletirem sobre esse tema. Beijo, tchau, tchau.